Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos todos vocês que estão aqui no canal Universidade do Movimento Era de Cristal. Eu sou a Ale Barello e estou aqui para conduzir vocês por um processo de redescoberta e de transformação nesse segundo semestre de 2022. E hoje eu quero começar com uma provocação. E essa provocação diz respeito ao modo como nós, que estamos em busca de desenvolvimento pessoal, que estamos em busca de nos transformar para transformar o mundo, como nós estamos agindo em relação às condições, às situações externas. A gente aprendeu durante muito tempo alguns conceitos e aprendeu isso pela mídia, aprendeu isso pelos livros, pelos filmes, pelas peças e até por correntes de psicologia e principalmente, sobretudo, através do marketing hoje em dia, algumas coisas relacionadas à jornada do herói. Bom, a jornada do herói, ela diz que um determinado personagem, que é o herói de sua história, ele vai percorrer alguns obstáculos, ele vai se comportar de diversas maneiras durante sua trajetória, e aí ele vai conquistar seu objetivo quase sempre. Pois é, acontece que essa perspectiva da jornada do herói, ela é muitíssimo mal compreendida. Porque, na verdade, ela acaba não servindo para as questões práticas do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que vocês imaginem um mundo apenas com heróis. Pois é, ele funcionaria? Não. Dificilmente um mundo só com heróis funcionaria. E é por isso também que a nossa situação externa de mundo, as nossas relações, as nossas situações profissionais, as nossas situações de convivência social, política, familiar, afetiva, vem sofrendo alguns danos, e esses danos são extremamente sérios. Quando a gente fala de herói e de jornada de herói, a gente tem que ter o foco certo disso. Você é herói da sua história. Você é personagem principal da sua história. Eu estou falando isso com muito embasamento. Entre 2007 e 2010, Yara Bichara e eu desenvolvemos, junto com outros profissionais da área de psicologia, doutores em psicologia, em tratamento comportamental, pessoas muito ligadas à psicanálise, desenvolvemos um protocolo de tratamento que se chama Literapia. Nesse protocolo de tratamento, muitos de vocês já conhecem, já passaram por ele, inclusive. Nesse protocolo de tratamento, a gente propõe 8 sessões para que você transforme algumas cenas da sua jornada de herói. Só que olha o que é isso em comparação ao que a gente vê como reflexo de mundo. É diferente você transformar a sua atuação na sua história, sendo você o herói, e você se colocar frente ao mundo, aos seus relacionamentos, à sua questão profissional, à sua família, como herói. Um mundo feito de heróis não serve. A gente precisa de uma outra possibilidade, que é a possibilidade justamente do servir de apoio ao outro. E é isso que o Códex fala. É isso que o Códex fala sobre, na lei do amor, se colocar à disposição para que as outras individualizações consigam exercer a sua plenitude, viver em sua plenitude. Perceba que se eu estou numa casa e nesta casa todo mundo é herói, as coisas não funcionam. Então, eu tenho que ser esteio, eu tenho que ser apoio, eu tenho que ser degrau para as pessoas com as quais eu convivo. Eu tenho que me colocar à disposição e não no papel de herói. Até porque é claro que, por experiência e por tempo de vida, a gente já sabe que ninguém muda ninguém. Quando eu me coloco na situação, no papel de herói frente a outras pessoas, eu tenho a responsabilidade de salvar
E aí eu te pergunto, isso é possível? Não, não é. Eu pergunto e eu respondo. Isso não é possível. Não é possível que a gente se coloque no papel de herói em relação a outras pessoas. E é imprescindível que a gente se coloque no papel de herói na nossa própria história. Então, reflita, pare e pense como é que você vem se colocando nos seus relacionamentos. E eu estou aqui explorando, eu estou falando sobre isso com o objetivo de explorar a lei fundamental do Códex, a lei do amor. E falando também que existe uma outra lei que diz que todas as individualizações, em suas vastas diferenças e perspectivas, têm capacidade total de se desenvolver e de alcançar o seu máximo potencial. Para que isso aconteça, o caminho é individual. E a gente, então, tem que parar de querer agir como heróis na existência do outro. Eu não sou a heroína do meu departamento de trabalho. Eu não vou salvar aquele projeto, eu não vou salvar aquele negócio, eu não vou salvar aquela pessoa. Eu não sou a heroína na minha casa. Eu não sou a heroína em relação aos meus amigos. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir dar conta de ter uma experiência positiva em relação às outras pessoas, sem me deixar de lado, é pensar que eu preciso, na minha vida, de uma perspectiva de, sim, atuação, sim, poder. Eu sou o herói, a heroína da minha própria existência. E dentro disso, eu vou me colocar em primeiro lugar em relação às minhas escolhas, em relação ao meu desenvolvimento. Eu vou me colocar em primeiro lugar. E eu vou conduzir toda esta experiência de compartilhar pensando que a minha história está se desenrolando e se desenvolvendo de forma paralela, mas eu tenho controle sobre isso. Qualquer interação com outras individualizações, elas precisam de uma perspectiva contrária. Se eu estou falando com você agora, eu sou o seu degrau. Eu não sou sua heroína, eu sou o seu degrau. Eu estou aqui para te apoiar, eu estou aqui para te dar qualquer condição dentro da minha possibilidade, qualquer condição que você precise para que você se desenvolva. E agora eu quero focar um pouquinho mais nos curadores. Quem são os curadores para mim agora que estou te explicando isso? Os curadores para mim agora que estou te explicando isso são todas as pessoas que lidam com pessoas em termos energéticos ou emocionais que vão proporcionar transformações. Então, eu estou falando de terapeutas holísticos, eu estou falando de qualquer pessoa que lide com energia, seja ela a energia cósmica ou seja ela a energia psíquica, que lide com isso em relação a outras pessoas. Eu quero que você perceba se você está se colocando no papel de herói para o outro e o quanto isso está servindo para o outro. Porque, veja bem, se a pessoa com a qual você está interagindo, que chegou para você com um problema, ela te encara como um herói, qual vai ser a parte dela na transformação? O que ela vai fazer por ela? Quase nada, né? Ela vai esperar que você ache uma fórmula, ela vai esperar que você ache um meio, ela vai esperar que você leve ela à cura, à correção, à transformação daquele problema, daquela situação dela. Se você se coloca como coadjuvante, como apoio e sai do papel de herói, a transformação para ela é obrigatória, é incondicional, é compulsória. Ela precisa fazer a parte dela e só existe a parte dela. Todo o resto é apoio. Talvez
você não tenha tanto resultado nos seus processos de interação como curador, porque você está se colocando no papel de herói. E aí a gente vai ver isso de forma prática e objetiva na maneira como você se coloca publicamente. Como você fala do seu trabalho, como você expõe o seu trabalho nas redes sociais, como você coloca isso para o outro quando você apresenta o seu tratamento. Eu vou resolver? Eu tenho uma técnica? Eu consigo resultados? Eu proporciono transformação? Isso dá o tom do que o outro tem que fazer. E ele já te encara como um herói. Agora, quando você se coloca no papel de facilitador, no papel de coadjuvante, no papel de apoio a qualquer processo de transformação, o outro tem que fazer a parte dele, e isso fica implícito. E se não ficar implícito, tem que ser explícito. Vamos parar para pensar que a gente precisa de um mundo mais colaborativo. E essa questão de ser herói, de ser o responsável pela transformação dos outros, ela é muitíssimo perigosa para um esquema de mundo colaborativo. Se a gente quer ver um novo planeta, se a gente quer ver novas interações entre as pessoas, a gente precisa mudar de postura. E aí, não tem como fazer isso se a gente não refletir a respeito disso e não se colocar no lugar certo. Meu desafio para você nesta semana, a partir desta provocação, é que você se dedique a pensar a cada momento do seu dia, a cada relação, a cada interação. Vai colocar comida para o seu gato? Pensa assim: eu sou o apoio do meu gato. E nesse momento, nessa partezinha da história, nessa cena, ele é o herói. Ele precisa ser alimentado. E aí você vai falar com seus filhos, e aí você vai falar com seus pais, e aí você vai falar com seus colegas de trabalho, e você vai se colocar na situação de apoio, na situação de coadjuvante. E magicamente, se você conseguir se lembrar de tudo isso e colocar isso em ação, magicamente você vai ver as coisas fluírem, se transformarem mais tranquilamente, mais calmamente e de forma assim totalmente colaborativa e regenerativa. Regenerativa. A mudança de papel nas relações, ela favorece a empatia, ela favorece o entendimento e ela talvez favoreça o início de um processo de perceber o que é amor incondicional. Às vezes a gente não percebe porque a gente está no papel de herói. Então você vai perceber também quantas coisas, quantas situações e quantas pessoas você ama incondicionalmente e nem sabe porque você está sendo responsável pela transformação de todas elas e fica assoberbado com isso. Então eu desejo para você dias muito reflexivos e com uma postura diferente. Eu quero que você me conte sobre isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários como é que está sendo esse processo para você. Não precisa falar nada agora que você está ouvindo sobre isso, mas pensa. Pensa no quanto de tempo da sua vida você se colocou no papel de herói e não sabe mais sair dele. Você é responsável por salvar o mundo. Isso é muito difícil, viu? E não aconteceu até agora, nem vai acontecer, porque o caminho é individual. E com isso eu deixo vocês por aqui, pensando, deixem os comentários, pensem sobre essa possibilidade e vamos pensar em transformação e modificação, ok? Um grandíssimo abraço para você, até o próximo vídeo, seja luz. Tchau, tchau.